Boa noite! Estamos aqui fazendo a live sobre arquétipos. Então, a gente está vendo a live tanto aqui no Instagram, do Rodrigo Casemiro Psicólogo, que sou eu, quanto no YouTube, né? Vai ficar gravado nos dois, vai ficar gravado no YouTube também, do Rodrigo César, que também sou eu, pois sou o Rodrigo César Casemiro. Então, vamos fazer a chamadinha igual lá no YouTube. O que são arquétipos? Onde vivem? O que comem? É possível ativar? Bora bater um papo, tomar um café? Olá, eu sou o Rodrigo César e você está no Instagram do Rodrigo Casemiro e também no canal do Rodrigo César. Vamos ver o pessoal chegando também. Porque o nosso intuito hoje é falar sobre arquétipos. Por quê? Eu percebo que está tendo uma confusão muito grande sobre o que são arquétipos, né? As pessoas estão aí pelas mídias, eu recebi ontem muitos links, né? Muitas vezes o mesmo link, na verdade, sobre uma matéria que fala sobre o tal do arquétipo, da ativação do arquétipo da Cleópatra. É possível ativar o arquétipo da Cleópatra? Será que isso é interessante para quem está buscando ativação de arquétipos? Então é bem interessante a gente pensar a respeito disso, porque a gente vai trazer aqui várias questões relacionadas à teoria junguiana. Boa noite, Ká. A Ká tá chegando aqui também, né? Todo mundo tá chegando aqui na live. Boa noite. E eu quero trazer para vocês o seguinte debate, né? Na verdade, uma apresentação também da teoria junguiana, porque tem essa confusão, né? As pessoas acabam utilizando a palavra arquétipo para falar sobre muitas coisas e na verdade não estão falando sobre o arquétipo em si, né? Que é justamente o conceito junguiano. Cá, tá me ouvindo bem? Minha voz tá saindo direitinho na live? Eu entrei de última hora, né? Avisei em cima da hora que eu ia fazer essa live. É porque eu ia gravar um vídeo pro canal, mas na verdade eu acabei preferindo fazer uma live porque assim eu deixo o conteúdo nas duas redes, né? Então, ótimo, Cá, obrigado. Então, olá, Rose, tudo bem? Bem-vinda. Então, as pessoas acabam confundindo muito o que é o conceito de arquétipo e acabam utilizando de maneira genérica. Eu entendo que às vezes até de uma maneira a confundir com o símbolo, né? Ou comportamentos. Por quê? A gente vai usar aqui na live a teoria junguiana. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo, sou da abordagem junguiana. A Andrea tá chegando também. Andrea, nossa querida Andrea, que já esteve em live aqui com a gente também. E o Tadeu, o pessoal tá chegando agora, né? E assim, eu abri essa live de última hora justamente porque eu recebi muitas vezes o mesmo link sobre a matéria da UOL, sobre é possível ativar arquétipo. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos lá no canal do YouTube, no canal Rodrigo César, já falei algumas vezes também em aulas, já falei em stories também, mas não é possível ativar arquétipo não dessa forma como está sendo colocada. Já dou o spoiler desde já, mas fiquem comigo porque eu vou explicar por quê e o que está acontecendo. Tadeu achou que a live era às 8h30. Eu acho que eu anunciei às 8. Se anunciei 8h30, perdão. Comecei antes. A gente vai usar como referência a teoria junguiana. Quem é o Jung? Que algumas pessoas chamam de Jung. Na verdade, se escreve Jung, mas a gente pronuncia Jung. O Carl Gustav Jung, ele foi um psiquiatra suíço que fundou a psicologia analítica. Ele fez todos os estudos dele, fundamentou toda a psicologia analítica, a gente tem ali acesso às obras completas dele, e a parte dos arquétipos, a parte do arquétipo, ela percorre a obra do Jung do começo ao fim. Só que a gente vai falar especificamente sobre os arquétipos. O que algumas pessoas estão confundindo, na verdade, é assim, quando eu quero ativar o arquétipo da Cleópatra, gente, se as pessoas soubessem o que é ativar um arquétipo, elas fugiriam disso na hora. Por quê? O que acontece, né? Primeiro que a Cleópatra em si não é um arquétipo. Por quê? O que são arquétipos? Arquétipos são formas e formas universais de comportamento que estão relacionadas aos instintos. Essas formas, elas são universais, ou seja, vamos pegar aqui um comportamento. Arquétipo é tudo que é relativo ao comportamento e instinto. Instinto de comportamento, tá? Por exemplo, arquétipo da
Inveja. Hoje eu tô com fogo no parquinho, então eu quero pegar a parte negativa, porque às vezes a gente tem que olhar pro lado sombra também. E como todos nós temos na nossa psique o lado positivo e negativo, temos todos os arquétipos, existem tantos arquétipos quanto existem comportamentos, tá? Temos todos os arquétipos dentro da nossa psique, só que somente alguns se manifestam na nossa história. Mas vamos pegar, por exemplo, a inveja. Se a gente fala de inveja, a inveja se comporta de uma maneira parecida aqui no Brasil, lá na Indonésia, lá na Índia, nos Estados Unidos, na França e por aí vai, né? Por isso que algumas histórias, né, quando a gente conta essas histórias, mitos, filmes e tudo mais, isso é universal, né? Quando a gente passa, se a gente está assistindo um filme coreano, a gente entende o que está acontecendo ali porque é comportamento. Só muda o idioma e algumas questões culturais, mas o comportamento em si é o mesmo. Tá falando o quê? De relações, porque os arquétipos, eles são relações. Arquétipos são formas de comportamento. Comportamento é o quê? Relação, seja consigo, com o objeto ou com o outro, né? Então a gente tem aqui, ó, como base, para quem quiser ler, se aprofundar, os arquétipos do inconsciente coletivo. Mas calma, não vou deixar todo mundo só na leitura do livro técnico. Lá em 1900 e Guaraná com rolha, o Jung escreveu com uma galera um livro chamado O Homem e Seus Símbolos. Então, assim, leva o nome do Jung aqui, mas ele é um dos autores. Existem outros autores aqui. E O Homem e Seus Símbolos é um livro que ele foi escrito de uma maneira mais simples, de uma maneira mais para a coletividade, para que o grande público tivesse acesso a essas informações. Então Jung vai falar sobre símbolos, sobre arquétipos, sobre sonhos aqui. Temos outros autores aqui maravilhosos também que vão falar a respeito da psicologia analítica, por que é importante simbolizar. Eu tô fazendo um preâmbulo todo aqui, tá ficando uma aula muito psicológica, mas eu quero buscar levar para o grande público, né? Porque esse vídeo vai ficar aqui no Instagram e também lá no YouTube. E eu quero levar para vocês da forma mais simples possível. Então, o que não ficar compreensível para vocês, vocês por favor me interrompam, coloquem aqui no chat. Participem também, tá? Não é só um monólogo, podem mandar dúvidas. Eu peço que mandem dúvidas, não na caixinha ali na interrogação. Pode mandar também, mas eu prefiro que mande diretamente no chat, tá? Que assim eu vejo com mais facilidade. Então, assim, vamos lá. Tem pessoas que estão vendendo cursos sobre ativação de arquétipo. É possível ativar arquétipo? Tem pessoas que falam muito assim, os 12 arquétipos principais do Jung. Jung nunca mencionou 12 arquétipos principais, né? São pessoas do marketing que acabam estudando a questão do Jung sobre arquétipos e acabam falando sobre, enumerando alguns 12 que esses estudiosos, que não são psicólogos da psicologia analítica, porque se fossem não falariam o impropério desse, são pessoas estudiosas, não vamos desmerecer o trabalho dos colegas, mas que acabam bebendo na fonte do Jung, mas acabam fazendo um desdobramento, mas não é considerado psicologia analítica. Porque sim, existem vários comportamentos, vários arquétipos, mas esses arquétipos a gente não pode falar quais são os principais na vida das pessoas. Ele está selecionando alguns arquétipos, por exemplo, esses 12 do marketing, ele seleciona alguns dos 12 esses 12 arquétipos que seriam mais interessantes para se estudar dentro do contexto da publicidade. Mas muita gente pega isso, pega o que o Jung fala, porque tudo que Jung fala vende muito, né? Porque Jung é uma das principais escolas da psicologia, que são psicanálise, fenomenologia, psicologia analítica, psicologia comportamental, humanismo, né? Então a gente tem as principais escolas e Jung é uma delas. E o nome do Jung vende muito, principalmente porque muitas pessoas levam o Jung muito para o misticismo, porque o Jung ele estuda sobre símbolos, ele estuda sobre as questões da história da humanidade, ele estuda sobre alquimia. E transfere tudo isso para dentro do contexto da psicologia, sendo ciência. Rodrigo, mas eu estava vendo esses dias um rapaz falando sobre o metaforando, que é sobre programação neurolinguística, sobre a leitura das microexpressões faciais, que não é considerada ciência. Realmente não é considerada ciência, porque está em estudo e não tem evidências que se comprovem. Porém, o Jung, as coisas que o Jung fala, por exemplo, sincronicidade, inconsciente, isso não dá para você medir num laboratório.
mas dá para você fazer uma ciência com base no empirismo. Então tinha um rapaz até criticando, falando que a psicanálise e a psicologia analítica, elas não são ciência. Sim, são ciência. A psicologia é considerada ciência e a psicanálise e a psicologia analítica são consideradas uma das principais do mundo, tá? Só para título de curiosidade. Então, assim, dando carteirada aqui na live, mas é porque algumas pessoas fazem uma confusão. Porque o Jung, sim, ele fala que a psicologia não começou lá com o Pavlov, quando as pessoas acabam estudando sobre estímulo e resposta. Quando o cachorro, Pavlov foi um cientista que estudou assim. Quando tocava uma sineta, ele dava comida para o cachorro. Então ele percebeu que com o tempo, tocava a sineta, o cachorro começava a salivar. Então a partir daí começou a história da psicologia. Também tem o ratinho do Skinner, que passava sede e quando ele tocava numa barra dentro de uma caixa, ele recebia água. Então o Skinner fez o que? A modelagem do comportamento. Então a psicologia de humanos surgiu daí, mas não tem a ver com arquétipos e instintos nesse sentido. Então não dá pra gente ativar o arquétipo do beija-flor, não dá pra gente ativar o arquétipo do cavalo, do rinoceronte, do gado, não dá, tá? Embora no Brasil a gente tenha aí um outro contexto para gado, não entrarei nesse mérito aqui nessa live hoje. Mas o que é importante a gente saber, arquétipos são formas e formas universais de comportamento. Tudo que é comportamento é arquétipo, tudo. Então não dá pra gente contar quantos são. Então, de acordo com a minha história, alguns arquétipos vão se manifestar na minha psique, no meu dia a dia, porque eu tive essa experiência. Quem tá aqui na live tem a sua própria vivência. Vamos pensar assim, uma mão tem quantas sementes? Várias. Se eu pegar cada uma dessas sementes de um único mamão e plantar uma aqui no meu bairro, outra no seu bairro, outra no bairro de fulano, de beltrano, ciclano, levar isso lá pro outro lado, lá pra Índia, pra não sei onde, é a mesma semente de um único mamão, mas cada árvore vai nascer semelhante a um mamoeiro, obviamente, espera-se que a semente de mamão cresça um mamoeiro, mas de acordo com o solo, com a temperatura, com o clima, com a história, se vai ter criança que vai bater, alguém que vai bater nessa árvore, algum animal que vai tropeçar, se o terreno está inclinado, se não está inclinado, se o solo é assim, assado, mais úmido, mais seco e tal, tudo isso vai trazer características. Como que a gente pode afirmar isso? Vamos pensar no café. O café, tô dando toda essa volta para falar de comportamento, tá? Então a gente usa na psicologia analítica as metáforas. Por que as pessoas confundem falar da Cleópatra com coisa, com a cadeira, o cavalo e tal? Porque a gente usa metáforas, simbolismos, e símbolo não é necessariamente metafórico, ou não é necessariamente arquetípico. Então assim, o café, se vocês forem agora no supermercado, pegarem várias embalagens de café especial, vocês vão ver assim, esse café tem nota de chocolate, de frutas vermelhas, de nozes, de amêndoa, de castanha, de não sei o que, de não sei o que lá. Por quê? Tudo isso depende do solo que esse café foi cultivado. Não é que o café foi aditivado com sabor artificial de chocolate, de amêndoa, de avelã, de frutas vermelhas, frutas amarelas. Não. É de acordo com o solo, esse café ele produz notas que se assemelham a essas características, que remetem a essas características. Então, o que influencia no café? Quem é estudioso de café sabe. O solo, a região onde ele foi cultivado e a altitude. Não só o grão, a espécie do grão do café em si, mas também a altitude. E assim é com a gente. Todos nós temos todos os arquétipos, mas por que numa pessoa manifesta o arquétipo da inveja e na outra não? Depende da história de vida dessa pessoa, depende da experiência que essa pessoa teve. E aí a gente fala o quê? Dos complexos. A gente sabe dos arquétipos através dos complexos. Os complexos, sabe quando a gente fala assim, complexo de Édipo, né? É muito além disso. O complexo de Édipo é um conceito da psicanálise que vai falar sobre o desenvolvimento da pessoa, tal, que seria um momento na vida do ser humano onde ele dá preferência para a mãe e não ao pai, e por aí vai, tem vários desdobramentos dentro da psicanálise, mas isso não é psicologia analítica. Porque se fosse psicologia analítica, a gente fosse falar de complexo de Édipo, a gente tem que estudar a história do Édipo. E aqui eu vou fazer revelações bombásticas para vocês. Por quê? A gente sabe dos arquétipos através dos mitos, contos, fábulas, lendas, tá? Não dá pra gente falar que a Cleópatra é um arquétipo, porque
Cleopatrizar não é um comportamento, tá? Então, Cleópatra não é um comportamento, ela é uma figura. Porém, Cleópatra disse que foi o quê? Uma rainha, uma das rainhas do Egito, né? Então, ela foi a gata do Nilo, ou seja, uma pessoa. E pessoa não representa arquétipo, não representa imagem arquetípica. Vamos pensar assim, o arquétipo é um guarda-chuva. Cada vareta é uma forma, uma faceta, um lado desse guarda-chuva. Ou seja, vamos pensar então no comportamento assassino. Acho que fica mais potente a gente falar coisas fortes que dá pra gente distinguir bem. Por exemplo, comportamento assassino. Assassino, um guarda-chuva. Cada vareta desse guarda-chuva do assassinato é uma faceta. Então você tem o assassino que matou a mãe, o assassino que matou o filho, o assassino que matou o irmão, o assassino que matou o vizinho, o assassino que é serial, o serial killer. A gente tem, por exemplo, o assassino que premedita, o que é o assassino passional, dos crimes passionais, o assassino, o homicídio culposo, né? Por exemplo, a pessoa tá lá dirigindo, mata uma pessoa, né? É um tipo de assassinato, né? A lei fala que é um homicídio culposo se ela não teve culpa. Então, assim, a gente tá falando de diversas facetas aí do mesmo comportamento que é o assassinato. Então, fica evidente quando eu falo que o assassinato é um comportamento maior, um guarda-chuva, e cada forma, cada desdobramento é um tipo. Então, por exemplo, se a gente recorrer, como que a gente sabe dos arquétipos? Através das histórias que falam sobre os arquétipos. Então, por exemplo, se a gente olhar para a mitologia, quantos tipos de assassinos tem? Né? Quantas histórias de assassinato tem? Né? Então, o que eu estou evocando quando eu evoco Cleópatra, que tem uma série de comportamentos? Eu estou evocando qual parte da Cleópatra? Não dá para a gente selecionar assim, eu gostei do poder da Cleópatra. Não, eu talvez traga o que da Cleópatra, se eu fico pensando na figura Cleópatra, que não é uma imagem arquetípica. Eu posso trazer a parte dela, do romance dela com o amante. Posso trazer o aspecto quando ela se mata. Então, o que eu estou trazendo da Cleópatra? É importante a gente saber que humanos não são imagens arquetípicas. Imagens arquetípicas são mitos, lendas, contos, fábulas, etc. Folclore, etc. Então, tá. Se a gente fala de complexo de Édipo na versão da psicologia analítica, a gente tem que entender quem foi Édipo. Se a gente, no dia a dia, o Édipo casou com a mãe. Só que não. Se a gente for estudar a história do Édipo, ele sofreu uma maldição. Porque o pai do Édipo, o Laio, teve uma relação com Crísipo, uma relação homossexual. Uns dizem que essa relação teria sido consentida, outros dizem que teria sido um estupro. E quando o pai o Crísipo, ele se mata, e quando o pai do Crísipo descobre isso, né, o rei, ele determina que o Laio, que é o pai do Édipo, o Laio e seus descendentes sejam todos amaldiçoados. E a maldição do Laio é que se ele tivesse um filho homem, este filho mataria ele. Então estava um dia Laio, que evitava ter filhos, Laio e Cleópatra entornaram o caneco, beberam bastante, tiveram uma noite tórrida de love-love, de lepo-lepo, e aconteceu o quê? Jocasta engravidou, nasceu um menino. O que fizeram? Então, dá esse menino para morrer, dá para morte esse menino, porque senão esse menino, se ele crescer, ele vai me matar. Então, o que acontece? Manda lá levar pro alto do citerão para esse menino morrer. O cara que ficou incumbido disso, né, ficou com dó do menino, levou lá, teve uma história lá que levou esse menino, que estava amarrado pelos pés, por isso chama Édipo, de pés feridos, leva para um outro reino que a rainha tentava engravidar e não conseguia. Então esse menino foi criado como sendo filho desse rei e dessa rainha. Mais pra frente tem um desdobramento, onde ele descobre que ele talvez não seja filho biológico desse rei e dessa rainha. E ele foi conversar lá com o oráculo de Delfos, que fala assim, olha, você vai matar seu pai. E Édipo, achando que ele mataria aquele pai adotivo, ele foge dali, vai para outro lugar. No meio do caminho ele encontra uma caravana que tá quem? O Laio. Então eles entram numa treta, Édipo mata esse cara e uma peste se assola, né, ali, porque tem a esfinge, né, a esfinge que dava os desafios, e o Édipo, ele descobre o segredo da esfinge e aí tudo dá certo ali na região.
Aí uma grande peste se assola, e aí por isso ele é coroado rei e casa com a Jocasta. Tem 4 filhos. E os 2 meninos, né? Calma, tô adiantando demais aqui. Aí o que acontece? Uma grande peste se assola ali em Tebas, e aí o que acontece? O Édipo vai tentar descobrir o que aconteceu, descobre que seria por conta dele, que descobre que ele teria casado com a própria mãe, porque ele teria matado o próprio pai. Édipo fere os próprios olhos, porque ele não teria mais beleza para ver no mundo. A Jocasta, sabendo disso, se mata. E Édipo se exila em Colona, cidade próxima. E aí, André, já respondo você, tá? E aí, o que acontece? O Édipo, ele vai, se exila em Colono. Quem vai com ele é a filha Antígona, a gatíssima da Antígona. Aí, muito famosa, tem muitas peças sobre Antígona até hoje, e vocês vão entender por quê. Tô matando o arquétipo da aranha. Não existe o arquétipo da aranha, tá? Tem uma aranhinha voando aqui. Bom, quando Édipo, rei, vai para Colono, Jocasta morreu, obviamente. Os filhos de Édipo, né, ficam ali tretando para ver quem fica com o poder. Acaba que um vai para outro lugar, arma um complô, um mata o outro, e quem herda o trono então é Creonte, que é o irmão de Jocasta. Vê como a tragédia grega, gente, é tanta gente que a gente nem sabe direito, né? Tô tentando não me perder aqui. Por que eu tô contando toda essa história de Édipo? Já chego lá. E aí, por exemplo não. Aí o que acontece? O grande tchan da Antígona é fazer com que um dos irmãos seja enterrado, porque esse que é considerado o traidor, ele não poderia ser enterrado. E para os gregos nessa época, as pessoas que não fossem enterradas elas ficariam vagando eternamente e não teriam descanso, né? Então, por isso que a Antígona luta para que esse irmão seja enterrado. Ela enterra o irmão contra a vontade. O Creonte descobre e manda matar a Antígona, mas ela se mata. Sabendo disso, o noivo de Antígona se mata. Sabendo disso, a mãe do noivo de Antígona, que é filho do Creonte, também se mata. O suicídio a dar com pau nessa história toda. Sobra quem? A Ismene, que é a irmã de uma das filhas do Édipo, que era quem tentava fazer ali um meio de campo. Mas a Ismene, ela não se mata, ela some, ela é apagada da história. Não se tem notícia mais da Ismene, mas quem fica lá é Creonte. Então, quando a gente fala de Édipo, olha como o arquétipo, a figura arquetípica, na verdade, porque a gente sabe o quê? Édipo é muito famoso pelo incesto, né? Ou seja, teve relação com a mãe. Mas se a gente for falar sobre toda a história do Édipo, olha como a figura arquetípica do Édipo é gigante, né? Então, Édipo era um rei lutador. Então, se eu falar assim, nossa, eu quero ativar Édipo, porque o Édipo foi lá e derrotou toda a galera do Laio. Ele derrotou toda uma caravana, né? Era um rei muito desbravador. Mas olha tudo que está junto na história do Édipo. E se eu brincar de ativar a figura arquetípica do Édipo? Eu tô atraindo o que dessa história? E olha como a história é gigante. Pra gente entender Édipo, a gente tem que voltar pro pai do Édipo e chegar lá na Antígona. É muito grande. A Andréa Beltrão, ela faz uma peça, um monólogo chamado Antígona. E lá ela conta essa história toda em detalhes também. Mas a gente consegue ter acesso a essas histórias através, por exemplo, das tragédias gregas, né? Tanto do Édipo, Édipo Rei, né? Édipo em Colono, a própria Antígona. A gente sabe dessas histórias além do Wikipédia, tá? Bom, isso posto, eu tô falando de uma figura arquetípica, de um mito, do Édipo, né? Então, por isso que se a gente extrapolar do complexo de Édipo da psicanálise, a gente chega no complexo de Édipo da psicologia analítica, que tem tudo a ver com isso. Então, qual parte de um complexo de Édipo poderia estar constelado numa pessoa hoje, né? É a automutilação, né? O que é? É o exílio? É a depressão? Porque o Édipo deprime quando ele descobre sobre a história do incesto, ele deprime, ele se mutila, ele fere os olhos porque ele acha que não tem mais nada de belo para ser visto no mundo. E ele se exila, né? É um desertor também. Então a gente começa a perceber o quê? Vários aspectos de comportamento de uma única figura. Então quando a gente vê assim, vamos falar da Afrodite. Muitos desses TikToks, assim, as pessoas acabam falando, por exemplo, vamos ativar
O arquétipo da Afrodite. Então vai lá no Google, cata uma foto, um desenho da Afrodite. E olá, pessoal que está chegando agora. A Adélia está aqui também. Não dá pra gente ir lá catar uma imagem da Afrodite, botar na capa do celular e falar assim, vou ativar a Afrodite. Vamos pensar por quê? Afrodite, muitas pessoas acham que é a deusa da beleza, mas na verdade ela é a deusa do amor, mas na verdade é a deusa da beleza e do sexo. Só que a história de Afrodite não é tão legal quanto a galera pensa. A Afrodite, ela era casada com Hefesto, um cara que ela odiava. E ela traía esse cara torto e à direito. Então, se eu estou evocando a Afrodite, para mim, o que eu estou buscando dessa imagem arquetípica? Porque o arquétipo, ele tem um roteiro. Então, o lance da gente na psicologia analítica é a gente se distanciar dessas imagens primordiais, desses arquétipos, para a gente viver o nosso próprio mito do significado, a nossa própria história. Porque esse arquétipo ele tem um começo, meio e fim, e ele é semelhante, né? Ao passar dos anos, se eu estou evocando o arquétipo, sei lá, do sexo, da sedução e do amor, né, e da beleza através de Afrodite, eu vou viver a história da Afrodite. Olha como é complicado, né? Então, se eu estou evocando outras deusas, eu quero evocar Hera, porque eu estou falando da mitologia grega. Se eu quero evocar Hera, a Hera sendo a toda-poderosa do Olimpo, gente, a Hera sofria muito, porque Zeus não era fiel a Hera. Ela passa muito da história dela tendo que punir as pessoas. Ela vai punir as pessoas com quem Zeus tem as relações, né? Ao invés de brigar com Zeus, ela vai brigar com as pessoas, com as mulheres, porque Zeus também pegava todo mundo, né? Ele tinha interesse, ele ia lá e pegava a pessoa. Então a gente começa a perceber o quê? Não tem também, por exemplo, a pessoa, aí não vou falar só de mulheres, não tem pessoa que ao invés de brigar com o anexo com o qual você se relaciona, a pessoa sai brigando com os outros, né? Isso é muito comum, por exemplo, a gente vê em filmes, novelas, né? A pessoa percebe a traição, em vez de brigar com o traidor, vai brigar com quem a pessoa, né? Tá na internet uma moda no Twitter de perfis que ficam fazendo expose de traições. Expose parece uma rinha de mulheres brigando com outras, ao invés delas tirarem satisfação com o cara, dentro de uma visão monogâmica, né? Então tá vivenciando o quê? Esse aspecto de Hera, né? Então vamos pensar. É possível a gente vivenciar Cleópatra, como eu disse? Não, mas dá pra gente o quê? Se inspirar na biografia de Cleópatra, pra gente ver aspectos que a gente acha bacana e descobrir esses mesmos aspectos na gente. Qual a função dos mitos, contos, fábulas, lendas, folclores e afins? É a gente olhar aquela historinha, bater aqui dentro, como é que bate aqui dentro, se inspirar e transcender, tentar aplicar na nossa história para um aprendizado, uma transcendência. Mas as pessoas acham que às vezes a gente tem que copiar aquilo. Não. Porque se a gente copiar aquilo, a gente está o quê? Sob o domínio do arquétipo. Então não... É muito ao contrário que acontece. Não sou eu que ativo o arquétipo que ele me domina. Me domina muitas vezes através de um complexo. Aquilo que a gente estava falando lá no começo. O complexo, ele é constituído quando eu tenho uma experiência com uma intensa carga afetiva, seja ela traumática, seja ela prazerosa ou desprazerosa. Mas constela-se um complexo que tem um núcleo arquetípico. A inveja, de novo, vou pegar lá a questão da inveja. Por que me criou a inveja? Porque eu me senti inferior, porque a pessoa tinha uma caneca e eu me senti inferior, e aí eu fiquei com inveja daquela caneca. Aí como que eu vou... Aí você tem os desdobramentos da inveja. A inveja onde, nossa, eu quero ter uma igual, eu vou lá e conquisto a minha. Mas você também tem aquela que, nossa, eu quero destruir a dele. Né? Então você tem esses desdobramentos da inveja, por exemplo, para citar no mínimo 2. Mas está relacionado a quê? A uma carga afetiva. Por isso que ativou em mim esse complexo. Tá? Bom, vamos lá então ampliar um pouco a nossa aula aqui hoje para o livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. O Joseph Campbell, ele foi um estudioso de mitologia, talvez um dos maiores que a gente tem notícia até hoje, e ele vai colocar que existe uma coisinha chamada monomito. O que é o monomito? O monomito é
toda história é igual. Toda história é igual, só muda a roupagem, só muda o contexto, só muda a descrição. Hollywood bebe muito nisso aqui, né? Chamando de o ciclo do escritor e não o ciclo do herói. Por quê? O herói, ele teria, nas histórias, nos contos e tal, ele teria ali um início, meio e fim, teria uma jornada, onde ele recebe um desafio a fazer e como isso se sucede até a conquista e a finalização, se daria mais ou menos da mesma forma, nem sempre com todas as fases, mas de uma maneira muito semelhante. E ele foi identificando isso esse padrão em diversos mitos, culturas e afins. Por isso que ele chama de monomito, que seria uma única história, mas com roupagens diferentes. Vamos lá, se eu falar assim pra vocês, a gente aqui tem uma cultura muito grande de novela, e eu adoro falar de novela porque eu sou um noveleiro gigantesco. Se eu falar assim pra vocês, tenta adivinhar qual novela que eu tô falando. Mocinho conhece a mocinha no primeiro capítulo, se apaixonam, brigam no primeiro capítulo, passam a novela inteira separados com direito a troca de casal no meio pra ficar junto no último capítulo. Qual novela eu tô falando? Todas, né? Praticamente todas. Né? Muitas novelas bebem nessa forma. Por quê? Existe um desafio onde os heróis precisam resolver, eles passam por uma série de coisas até chegar nesse objetivo que seria ali essa união, a se voltar e se conseguir ficar junto. Vamos pegar isso para filme de Hollywood. 15 primeiros minutos de filme de Hollywood. O que acontece? A gente já sabe. Onde a história está se passando. Pega o filme tradicional de Hollywood, tá? Onde a história está se passando, né? Quem são essas pessoas? E de repente essa pessoa é solicitada a realizar alguma coisa. Ela vai ter um encontro com algumas pessoas que vão trazer um pouco de sabedoria para ela, onde ela vai conseguir transcender, realizar e chegar no objetivo final do filme, que é tá lá de boa com aquele problema que ela tinha no começo resolvido. Não é mais ou menos isso? Isso é meio que a estrutura do monomito, aplicado ali naquilo que a gente conhece. Cada uma dessas histórias a gente chama de imagem arquetípica. Então, por exemplo, lá no meu canal eu coloquei a Macabea, da Clarice Lispector, como uma imagem arquetípica. Então, quem for lá no canal Rodrigo César no YouTube, digita lá Rodrigo César Macabea, já encontra esse meu vídeo sobre a imagem arquetípica da Macabea, onde eu vou falar sobre características da Macabea que se aplicam a diversas pessoas, diversas situações onde a gente pode estar vivenciando aspectos dessa Macabea, que são descritos nessa figura da Macabea. Mas que se a gente for procurar em outras mitologias, né, a gente encontra traços semelhantes também, né? O que acontece? Os mitos, eles acabam tendo uma correspondência de acordo com a cultura. Então a gente pode fazer uma espécie de sincretismo entre, por exemplo, Xangô, na mitologia Urubá, com São Miguel Arcanjo, com Exu, né? Xangô não, desculpa, Exu, São Miguel Arcanjo e o Ganesha, né? Na mitologia hindu. Tem aspectos ali, né? Que são semelhantes. Então, isso são questões arquetípicas. Agora, orixás são arquétipos, deuses são arquétipos, Jesus é arquétipo? Não. São representações de arquétipos, tá? Só que às vezes eles não representam um único arquétipo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a deusa Deméter, da mitologia grega. A Deméter, ela é a deusa da agricultura, mas ela também representa a mãe. Então ela tem alguns aspectos. Deixa eu pegar aqui o chat que tá falando, tem bastante coisa aqui, senão a gente acaba se perdendo. A Andrea colocou assim: por que as pessoas estão com essa necessidade de ativar arquétipo? Porque isso está tão em alta, essa ideia ilusória. Porque isso vende curso, meu bem. Porque isso é assim, eu escutei o galo cantar, não sei onde, vou propagar desinformação. Porque o Brasil ama uma desinformação. Aí bota o nome de Jung no meio, né? Que muitas pessoas chamam de Jung. Bota o nome de Jung no meio. Isso vende, né? A mesma coisa, aquilo lá dos 12 tipos de arquétipos que o pessoal do marketing usa. Quando você joga arquétipo Jung, por exemplo, no Google, você cai em muitos sites e até vídeos no YouTube que falam que o Jung fala dos 12 arquétipos principais. Jung não fala sobre isso, porque temos todos os arquétipos, né? Então, por exemplo, na minha história, alguns arquétipos vão ser mais predominantes do que outros, né? Isso é natural.
né? Então, assim, só que o marketing, ele acaba usando alguns tipos de arquétipos que seriam mais convenientes para desenvolver as peças publicitárias, para acessar determinados conteúdos nas pessoas. Só que as pessoas, sabe, quem conta um ponto aumenta um ponto? Vão distorcendo, distorcendo, porque é aquela coisa, né? Tem o livro aqui. Para que eu vou ler o livro se eu posso ler a contracapa do livro? Leio a contracapa do livro, já acho que eu sei tudo sobre aquele livro. É mais ou menos isso que a gente acaba percebendo que acontece, tá? Emer, bem-vindo. Meu querido Emer, que falou assim: tive um professor de literatura que se referia a essa jornada como peripécia. Não deixa de ser uma peripécia, mas eu não creio que seja bem uma peripécia, né? É uma jornada, um ciclo, né? Porque a peripécia acho que é o negócio bem específico que ele tem que fazer ali, né? Vamos procurar. Eu adoro live porque a gente consegue fazer o seguinte: definição de Eu entendo peripécia como uma outra coisa. Peripécia. Momento de uma narrativa. Então, se a peripécia é um momento, não dá pra gente falar com uma jornada como um todo, né? Então, Emer, muito bem colocado aí, meu querido. A Andrea colocou assim: Hollywood trabalha muito com a vingança e o ódio dentro dessas fases do herói, mas o herói não tem vingança e ódio em sua jornada. Isso foi algo fabricado em nossa cultura cinematográfica, não é mesmo? Concordo, porque isso acaba ativando, né, vendas, né? Vocês percebem que a gente tem um aumento gigantesco de filmes de super-heróis? E as pessoas de número de filmes de super-heróis, as pessoas acabam achando que elas têm superpoderes e que elas podem tudo, porque elas estão identificadas com algo mágico. Então as pessoas também acham, muitas vezes, elas veem um pouco da teoria junguiana e acham que é uma teoria mágica, coisa que não é. Ah, eu vou ativar. Ah, eu quero uma sincronicidade. Outra coisa, vou aproveitar aqui um momento, disclaimer, tomar um pouquinho de água. Que eu falo que é café, né, gente? Eu minto pra todo mundo nos meus vídeos no YouTube falando que eu tomo café, mas é água, porque às vezes a gente grava a chamada 20 vezes, mas eu ficar tomando tanto café assim, eu ficaria bem pilhado, né, pra gravar. Bom, as pessoas falam sincronicidade. Sincronicidade são dois eventos em relação. Então não dá pra eu falar que ver placa com números iguais é sincronicidade, placa de carro com números iguais que é sincronicidade. Não é. Não é. Não é. Tá? Porque sincronicidade ela tem um evento para quem está vivendo. Ela tem uma significação de significado, uma relação de significado para quem está vivenciando a experiência. Então, por exemplo, a Simone Magaldi ela tem um artigo muito bacana sobre a sincronicidade no livro Fundamentos da Psicologia Analítica. Esse livro, ele traz ali vários conceitos da psicologia analítica de uma maneira bem mastigadinha pra gente, assim, bem profunda, mas bem mais palatável muitas vezes do que o próprio livro do Jung. Aliás, o do Jung tem um livro chamado Fundamentos da Psicologia Analítica, leiam esse livro também. Que são as conferências de Tavistock. E assim, a sincronicidade ela tem relação de significação, ou seja, vai fazer sentido. Então não é simplesmente, puxa, encontrei tal pessoa. Eu encontrei tal pessoa e tal pessoa estava carregando o livro que eu precisava ler aquele capítulo. Ela trouxe para mim aquela mensagem, puxa, eu estava precisando. Ou então, de repente, sincronicidade. Liguei o YouTube aleatoriamente, estava passando um vídeo de fulano beltrano, e aí eu desço pro atendimento, e aí a pessoa tá falando um assunto que me remete àquele vídeo que eu acabei de ver. Então isso é sincronicidade, porque tem uma relação. Porque a sincronicidade são eventos que acontecem simultaneamente ou quase simultaneamente no tempo e espaço, tá? Vamos lá, aqui, Theo é bem conhecido, o Theo veio com o convite da Andrea, bem-vindo, Theo, muito bem-vindo mesmo. O Emer complementou assim, temos visto muito também um anti-herói, um exemplo é a refilmagem de Fúria de Titãs de 2010, sim, porque a gente precisa muitas vezes dessas histórias para transcender, não é às vezes pra gente ser como, é para não ser como também, né, então as histórias elas servem pra gente causar o que dentro da gente? O simbolizar. Porque o símbolo, muitas vezes, a gente acaba vendo, por exemplo, cruz. Quando a gente fala de cruz. Cruz tem um significado meio que universal. Muita gente vai associar com o cristianismo. Mas não só isso. Para outras culturas, cruz tem outro significado.
né? A quaternidade, a ligação de 4 elementos e por aí vai. Mas é meio que universal o simbolismo. Não dá pra gente encerrar o símbolo numa única coisa. E símbolos arquetípicos são assim, não dá pra gente encerrar. Placa de trânsito é símbolo? Não, é sinal. Né? Placa de trânsito, ela comunica para várias pessoas a mesma coisa, mas ela não é um símbolo, contém uma única informação. E o símbolo não, ele amplia. E quando a gente simboliza, às vezes a gente não consegue traduzir em palavras. Aquilo faz sentido na nossa cabeça, mas a gente não consegue traduzir em palavras. Todo dicionário de símbolo, ele é mega importante nesse sentido. Porém, não dá pra gente ficar preso só naquilo, porque a psique ela vai criar novos símbolos, e os novos símbolos arquetípicos. Porque lembra que eu falei que arquétipo é forma e forma universal de comportamento? Tem a forma universal, mas é uma forma também. Uma forma, onde a gente vai preencher com as nossas atualizações, com os nossos símbolos. Então, vamos pensar na mãe? Também é fácil pensar no arquétipo materno. A mãe nutridor, porque se a gente pensar no guarda-chuva mãe, a gente tem a grande mãe. Mas cada vareta desse guarda-chuva é um comportamento de mãe diferente. Vamos pensar na Dona Hermínia do Paulo Gustavo, né? A Dona Hermínia é aquela mãe carinhosa, mas é aquela mãe espalhafatosa, que grita, que vai ensinar o filho de uma maneira às vezes meio do avesso, engraçada, debochada e tudo mais. Essa é uma mãe. A gente também tem mães que sabotam os filhos. Essa é a mãe devoradora. Essa mãe que sabota os filhos, ela pode ser por inveja, mas pode ser também com medo que o filho vá para o mundo. Então temos mais duas varetinhas aí de mãe, de variações de mães, tá? E assim se aplica aos pais também, a outros comportamentos também. A gente também tem quem é mãe também? A avó também é mãe, né? A avó também tem um comportamento de mãe. Eu preciso ser mãe para exercer comportamentos da maternidade, da maternagem? Não. Eu costumo dizer que todos nós psicólogos, né, homens, exercemos a maternagem, as psicólogas também, mas as mulheres às vezes já são mães. Mas eu quero dizer que nós homens, que não somos biologicamente mães, também exercemos a maternagem dentro dos consultórios à medida que a gente faz o acolhimento, por exemplo. Tá? Então isso também é um comportamento materno. Tá? Então o arquétipo ele não se encerra numa única coisa. E o símbolo ele é muito vasto. Basta a gente ver a questão dos sonhos. Os sonhos, eles trazem pra gente vários símbolos. Por isso que não dá pra gente pegar no Google e falar assim: sonhei com dente caindo. E quando as pessoas sonham com dente caindo, significa morte. Isso é muito comum. Se digitar no Google, deve sair algo semelhante. Mas a gente precisa ver que dente é esse. Não necessariamente o número do dente, né? Os dentistas aqui podem pensar no número do dente, mas de repente tem a ver, né? É canino? Qual dente que é? Qual a função do dente? Dente de quem? O que acontecia com esse dente? Qual era a coloração do dente? Qual o contexto da história do dente? Ah, o dente caiu, mas como que ele caiu? Caiu do nada? Já estava podre, não estava podre? Estava sadio e caiu? Então a gente tem que ir ampliando. Por isso que quando a gente escreve sonhos, que na psicologia analítica a gente trabalha muito com sonhos. Quando a gente fala sobre sonhos, a gente acaba pedindo para registrar quanto mais detalhes, melhor. Tá? Porque a psique ela vai simbolizar através de onde? Dos sonhos também. Né? Então, os arquétipos eles também vão se atualizando. Então, existem sonhos que a gente diz que são grandes sonhos, que são de conteúdo arquetípico, né? Que remete a algo maior. Por quê? O arquétipo, a função dele também é a gente buscar a transcendência, nosso crescimento, nosso amadurecimento. Lembrando que a gente vai se distanciar das imagens arquetípicas para achar a nossa individualidade, a nossa integração de opostos, a nossa psique como um todo, para a gente fazer o quê? A individuação, a gente se tornar indivíduo e viver o quê? O nosso mito do significado, a nossa história, que tem a ver com o nosso propósito existencial, que tem a ver com o nosso legado. Né? Então, isso é algo muito maior. E às vezes as pessoas elas estão assim: eu quero ativar o arquétipo X ou Y ou Z porque eu quero sucesso no Instagram. E não é disso, não é sobre isso, né? Ok, o sucesso no Instagram de repente pode trazer ali uma questão de deixar um legado? Pode. Essa live minha aqui vai ficar gravada, né? Eu vou deixar gravada aí.
Enquanto existe Instagram, eu não pretendo tirá-la do ar. Então, é uma espécie de legado. Todos os meus vídeos no canal são uma espécie de legado que eu deixo. Enquanto existir YouTube, eles estão lá, né? Se mudar para outra plataforma, onde eu baixar esses vídeos de novo e puser nessa outra plataforma, pode estar lá também. Mas eu não sei, por enquanto é um legado. Livro é legado. A nossa história é legado. A história que a gente deixa nos nossos familiares também é legado, né? Aquilo que a gente muda nos nossos familiares, aquilo que a gente muda na gente e leva para os nossos familiares, como cultura familiar também, pode ser tido como uma espécie de legado. Estou dizendo no âmbito saudável, tá? Quando é no âmbito patológico, a gente tem que olhar para isso, tá certo? Faz sentido tudo que eu estou falando até agora? Vocês têm alguma dúvida? Eu quero ler uma frasezinha do Jung para vocês, que é assim, ó. Não tenha tosse na frase do Jung, tá? Perdão. Eu optei por fazer essa live mesmo fanho, porque eu queria pegar um momento, porque as pessoas estão disseminando muita informação falsa por aí sobre arquétipo, tá? Então vocês me perdoem, por isso que eu quis fazer essa live hoje, e vou replicar lá no canal, não vou fazer um vídeo formatadinho por enquanto sobre arquétipo, tá? Antes de ler a frase do Jung, deixa eu ver o que o Theo falou aqui. Rodrigo, como você comentou sobre filmes de heróis, percebo também grande audiência de séries de realismo fantástico. Como você analisa esse movimento? Eu vou pegar o que o Agnaldo Silva uma vez falou, que à medida que o mundo caminhou para dar conta de algumas coisas, o realismo fantástico ele diminuiu. E à medida que a realidade foi ficando muito pesada, ele notou uma necessidade das pessoas fugirem para o realismo fantástico. E eu percebo de forma semelhante também. Agnaldo Silva era o autor de novelas, que foi muito criticado pela última novela de realismo fantástico que ele fez, que não teve uma boa audiência. Mas ele teve obras de muito sucesso lá atrás, mas eu percebo algo muito nesse sentido também. Mas se a gente parar para pensar, nós temos hoje no nosso país pessoas que acham que podem tudo, que se intitulam super-heróis, né? Ou intitulam outros de super-heróis. Não é uma tentativa de dar conta da realidade? Só que de uma maneira muito infantil, que não sabe dar com a frustração, porque se a gente recorre ao realismo fantástico, a gente vai compreender aquilo de uma maneira simbólica para a gente abstrair a realidade, compreender a realidade, processar essa realidade e devolver para o mundo aquilo processado. Só que as pessoas estão literalizando o que é realidade fantástica, né? O que muitas vezes as pessoas faziam assim, se a gente pegar historicamente, até a história da psicologia e da medicina, os povos mais tidos como ditos primitivos, eles não entendiam loucura. Eles não colocavam loucura. Era a manifestação de um Deus que estava ali, era algo sobrenatural, né? Mas aí o homem moderno considera que tudo não é mais aquilo, que é doença psiquiátrica. Por isso que diz, os deuses viraram doenças, né? Tem uma frase muito célebre do Jung, que é, os deuses viraram doenças, porque deixou de se perceber a psique nas suas manifestações e tudo virou psicopatologia. E não funciona bem assim, a gente sabe disso, né? Você indicaria algum livro ou texto introdutório sobre esse assunto do realismo fantástico? Eu acho que você pode fazer assim um compilado de informações. Esse aqui é fantástico, O Herói de Mil Faces, do Campbell, porque ele vai falar sobre os textos como um todo. E ele vai falar que a gente, na civilização moderna, a gente perdeu a capacidade de entender os mitos. Porque a gente está explicando com outras coisas e a gente perde muito com isso. Porque os mitos, eles trazem uma possibilidade de simbolizar, né? A gente está muito literal. Se hoje em dia a gente não quer ler por exemplo, se a gente for ler Édipo Rei, né? Tem lá, sei lá, 40 páginas, 50 páginas. A gente prefere ver um vídeo de 30 segundos, de 15 segundos no TikTok, 30 segundos no TikTok. A gente não está afim de aprofundar. Só que se aprofundar dá trabalho. Então, o TikTok tem luz e sombra, né? Ele chega para muitas pessoas enquanto luz, mas como sombra é a superficialidade e muita desinformação, tá? Então, assim, sugiro muito esse livro aqui, O Herói de Mil Faces, e também acho que juntar com esse aqui, ó, O Homem e Seus Símbolos. Eu acho que ele é muito bacana para isso também. Tem um livro que chama Léxico dos Conceitos Jungianos, que eu trouxe aqui para vocês também,
porque ele traz assim um panorama, ele é uma espécie de glossário sobre o tema, dá pra gente aprender bastante coisa também sobre a teoria junguiana. No meu canal, eu sei que tem um vídeo que é sobre a música do Thiago York, Masculinidade, e é um dos vídeos mais acessados, é um vídeo que eu traço um panorama geral sobre a psicologia analítica. Então eu trago vários conceitos da psicologia analítica que eu tô falando aqui, mas lá eu falo de uma outra forma também, e num panorama mais geral, que eu tô focando mais nos arquétipos, então vale a pena dar uma olhadinha lá naquele vídeo também, tá? E lá eu falo também do arquétipo do mal. Tem um vídeo sobre o arquétipo do mal, onde eu pego o Macbeth do Shakespeare e vou destrinchar sobre a questão do arquétipo do mal. Porque arquétipo. A gente tem o arquétipo da maldade, que é a nossa maldade do dia a dia aqui. Nossa, eu vou botar a taxinha na cadeira da professora, né? Vou passar a rasteira no colega de trabalho e por aí vai. Tem o arquétipo da maldade, mas a gente tem o arquétipo do mal absoluto. O mal absoluto é o arquétipo da destruição. Aí muitas pessoas olham assim, nossa, mas o deus Shiva da mitologia hindu é o deus da destruição, mas da destruição para a reconstrução. Lá no tarô tem a torre da destruição, a carta da torre da destruição, mas é para o quê? Para uma reconstrução, para uma desconstrução muitas vezes. Como eles acham meu canal no YouTube? Canal Rodrigo César. Tá? Só digitar lá, canal Rodrigo César. Uma maneira fácil de achar também, além de Rodrigo César, porque existem outros Rodrigo Césares, é só digitar lá, canal Rodrigo César Jung. Certamente vai aparecer algum vídeo meu do Jung, porque acho que o outro Rodrigo César, ele é músico e ele não deve falar de Jung. Quero ler uma frase para vocês, do Jung, que sintetiza isso que eu tô falando. Mas não devemos esquecer que só bem pouquíssimas pessoas são artistas da vida e que a arte de viver é a mais sublime e a mais rara de todas as artes. Então, a psicologia analítica, ela vai para além do ativar um arquétipo, porque não é isso. Pelo contrário, às vezes a gente tem que desativar, a gente tem que diluir o complexo, que tem um núcleo arquetípico, né? A gente tem que diluir esse complexo, porque a gente precisa viver a nossa vida, a nossa verdade, né? A gente precisa viver a nossa plenitude, né? Certo? Então vamos lá. Eu juro que eu fiz um roteirinho para live aqui e já não segui nada do roteiro da live, porque a gente vai falando. Olha, o Theo colocou ali youtube.com @Rodrigo né? @Rodrigo César canal. Esse mesmo, sou eu mesmo. Só que lá eu tô moreno, agora eu tô louro. Mas também tem vídeos que eu estou ruivo. Bom, é importante a gente pensar na função das mitologias como... Mitologia, se eu botar mitologia, conto e tudo mais, os contos de fadas, né? Como questão de transcendência dos nossos aspectos. Mas também as biografias, elas também podem exercer uma função de... talvez de transcendência, sim. Por exemplo, se a gente estudar a biografia da Cleópatra, a gente pode entender aspectos da vida da Cleópatra e ver, isso se aplica a mim, não se aplica a mim? Nossa, isso é legal ativar. Nossa, a Cleópatra, ela era muito corajosa. Como que eu posso pensar no arquétipo da coragem em mim? Porque se eu sou uma pessoa medrosa, vamos pensar assim nesse par, coragem e medo. Tá? Não necessariamente coragem e ausência do medo, mas vamos de uma maneira didática aqui a gente pegar esse contraponto. Se eu sou uma pessoa medrosa, preciso de coragem, eu não tenho coragem, essa coragem ela está na sombra. Eu não tenho consciência que ela existe dentro de mim. Porque se a coragem é um comportamento, eu tenho ele dentro de mim, porque está na minha psique, são todos os arquétipos, né? Então, eu tenho a coragem dentro de mim também. Então, o que acontece? Eu preciso descobrir como essa coragem funciona. Então, eu posso fazer uma pesquisa na minha própria vida, em momentos que eu senti coragem, ou eu posso buscar em outras pessoas inspiração para talvez imitar e descobrir como é que eu ativo este comportamento, não um arquétipo. Lembrando que se eu for buscar, nossa, eu quero... Vamos pensar lá, pessoas que estavam se inspirando em personagens aí de bonecos e se fazendo cirurgia e tudo mais para parecer com aqueles bonecos. Primeiro que não parece, né? A gente vê aí que olha e fala assim, nossa, a pessoa tá achando que tá parecendo o Ken e não tá parecendo nada do Ken, né? Pessoas que às vezes fazem cirurgia plástica para parecer com celebridade. Gente, outro dia eu quis morrer de catapora quando a pessoa falou assim, eu vou ativar o arquétipo uma das Kardashian, não sei qual das Kardashian que é,
né? Não sei qual das Kardashian, porque são muitas Kardashians, né? Era uma Kardashian X. Não dá pra gente ativar porque ela é humana. Não vou ativar a... Qual que é a Kardashian que teve o filho com segurança? Acho que é essa que a pessoa estava falando. A Kim Kardashian não é essa, né, gente? Eu não entendo da família Kardashian, também não entendo da família Pôncio, né? Sério, Emer, juro, as pessoas às vezes acabam querendo se inspirar. Por exemplo, eu sou fã da Madonna, gente. Acho que quem já viu Khloe Kardashian, acho que não. Eu sou fã da Madonna. Eu amo a Madonna de paixão. Eu sou fã da Madonna desde os meus 13 anos de idade. Por quê? Quando eu ouvi uma música chamada Express Yourself da Madonna, eu falei, nossa, eu gosto dessa música. Onde eu fui prestar atenção na letra traduzida, falei, nossa, essa letra serve pra mim. Ela me inspirou a resolver uma situação de bullying na época da minha adolescência, que eu sofria bullying. Então aquela letra de empoderamento, ela me inspirou a desenvolver o que? Minha coragem. Mas eu não ativei em mim o arquétipo da Madonna, porque a Madonna não é arquétipo, tá? E é por isso que eu tenho assim, ó, a letra de Express Yourself, né? Esse aqui é o logotipo tatuado no meu braço. Também não sei nada das Kardashians. Kardashians, do que vivem, o que são, o que comem, né? Glória Maria, acho que não fez um Globo Repórter sobre, né? Também, Glória Maria também não é arquétipo, mas é uma biografia que a gente pode olhar e se inspirar. Essa é a função das biografias. A Adélia Nicoletti, que está aqui com a gente, ela fala muito sobre os aspectos das biografias, né? Isso é interessantíssimo, porque biografia serve para a gente ver, olha a história dessa pessoa, tá? Tá num campo, porque a pessoa é humana. Embora os deuses da mitologia grega sejam muito mais humanos do que deuses, né? Porque se você olha assim, você fala, meu Deus do céu, nem ser humano é tão maluco quanto, né? Um parênteses, falando em mitologia grega, Helena de Esparta seria um arquétipo? O que vocês acham? Respondam aqui enquanto eu conto uma outra historinha aqui pra vocês. A minha amiga Gabriela Vasquez Pérez, né? Acho que ela não consegue assistir a live agora porque ela tá atendendo. Acho que ela tá atendendo, acho que ela não tá aqui com a gente. Mas quem puder colocar ali a arroba dela nos comentários aqui, é Gabriela Vasquez, com Z no final, Pérez, tá? A Gabriela, ela é uma psicóloga, nossa colega aqui, ela acaba fazendo o quê? Um grupo de estudos sobre mitologia. Então são encontros quinzenais e vale a pena participar, porque ela e o Valdir mandam muito bem sobre mitologia. O pessoal que participa é bem bacana, é bem ativo, é um pessoal junguiano que manja bastante também, então tem uma troca muito rica lá nesse grupo. Então vale a pena. Sigam ela e aproveitem para saber mais sobre o grupo também, tá? Helena de Esparta é um arquétipo baseado nisso tudo que a gente falou. Ela é a rainha de copas. Ela é a rainha de copas no mitológico? Espada ou copas? Não recordo. Ai, gente, eu vou ter que assoar o nariz na frente de vocês. Que feio, né? Perdão. Quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão. Eu tô vendo um monte de gente conectada aqui, ninguém tá me respondendo. É copas. Ela é um arquétipo? Não, ela é uma imagem arquetípica diante da história dela. A gente pode resumir a história da Helena de Esparta no quê? Emer, qual a característica principal, a gente diria, da personalidade da rainha da Helena de Esparta? Eu falei Vasquez, que terminava com Z, não, o Pérez, que termina com Z. Gabriela Vasquez Pérez. Quase um trava-língua, né? Qual que é? A gente pode pensar assim, vamos procurar aqui. Buguei agora. Vamos lá. Helena de Esparta. Também não é nem besta se apaixonar pelo Paris, né? Quem já viu o mitológico, já viu as pernas do Paris? Um gatinho, né? Helena de Paris, na mitologia grega, era filha de Zeus e da rainha Leda, irmã gêmea da rainha Clitemnestra de Micenas. Gente, quem olha para uma criança e fala assim, vou te chamar de Clitemnestra, que virou esposa de Agamenon. O Agamenon era a mulher mais bonita do mundo e foi dada a Paris por Afrodite.
Mas a Afrodite é uma cachorra, né? Porque a Afrodite, ela era meio espelho, espelho meu, que é mais bonita do que eu, né? Quando ela soube que o povo tava adorando a Psique, né? Que era uma gatinha também, ela ficou toda enciumada. Ele lançou logo uma maldição pra Psique. E é assim que surge a história do amor, porque que o amor dói. Né? Mas isso a gente entra num outro caminho. Bom, ela se apaixona pelo Paris, mas gente, temos revelações. A mãe de Theo olhou pra ele e falou assim: eu não sei se tem um acento, Temístocles. É Temístocles ou Temistocles? Eu nunca sei, gente. Temístocles. Tem nome de personagem de mitologia, tá? Eu não sei se existe. Mas, ó, a Helena, ela foi esposa do... né? Irmã de Castor e de Pólux, esposa do rei Menelau de Esparta. Quando tinha 11 anos, foi raptada pelo herói Teseu. Porém, seus irmãos a trouxeram de volta. Vamos lá. Só pra gente entender aqui, ó. Tô pegando aqui. Helena possuía a reputação de mulher mais bela do mundo. Helena tinha diversos pretendentes, que incluíam um dos maiores heróis da Grécia. E o seu pai adotivo, Tíndaro, hesitava em tomar uma decisão em favor de um deles, temendo enfurecer os outros. Finalmente, um dos pretendentes, Odisseu, cujo nome latino era Ulisses, rei de Ítaca, resolveu o impasse, propondo que todos os pretendentes jurassem proteger Helena e o marido que ela escolhesse, qualquer que fosse. Helena então se casou com Menelau, que se tornou o rei de Esparta. Gente, é tanta gente, né? Eu falo que a gente precisava da mitologia. Tem uma novela no Brasil que assim fala assim: Zeus é Francisco Cuoco. Que é pra gente saber quem é quem, né? Porque é tanta gente que eu já me perdi aqui na história. Bom, naquela história ela foi o pomo da discórdia. Então vamos pegar aqui só como o pomo da discórdia. Então toda vez que a gente falar sobre pomo de discórdia, a gente pode pensar em Helena de Esparta. É uma questão arquetípica. O I agudo. Theo, eu vou ter que voltar aqui para ver teu nome. Temístocles, é isso? Espero que eu tenha falado certo. Temístocles. É mitológico o seu nome? Não sei. Conta aí pra gente a origem do teu nome. Porque minha mãe olhou pra mim e falou assim: Rodrigo César, né? Príncipe e imperador ao mesmo tempo, né? Porque minha sorte, né? Porque minhas irmãs são Regina, Cláudia e Renata Cristina, RC. E minha mãe é fã de Roberto Carlos. Ainda bem que minha mãe esqueceu desse detalhe quando eu nasci, porque senão eu chamaria Roberto Carlos. Eu sou Rodrigo César. Mas a minha mãe também teria uma menina chamada Raquel Cecília. Eu acho que a Raquel Cecília é o pior nome seria o pior nome dos três. Enfim. Ó. Então, é isso, tá? Pomo da discórdia. Então, a história da Helena, tem a ver com alguma história muito específica que vai representar esse arquétipo. Mas as pessoas também têm outras questões arquetípicas. Por exemplo, Atenas, né? Ártemis, na verdade. Ártemis, Atena, elas têm suas histórias. Então, cada uma representa um aspecto, tá? Homens lutadores, cada um representa um aspecto, mas tem sempre uma história junto com eles para contar aquilo. Então, lá na Grécia Antiga, por exemplo, quando tinham os grandes escritores, né, que faziam os textos de peças teatrais, a gente tem o quê? Um mitologema, que é a história básica, né? Então, a gente tem a história básica, que é o mitologema, que é aquilo que não muda de uma história para outra. E a gente tem um mito, que é como cada um contou esse mito, como cada escritor contou esse mito. Tá? Então, a gente tem o mitologema, que o mitologema do Édipo casou com a mãe, né? E tal. Mas aí cada um conta essa história de um jeito. Então, por isso que lá atrás, na Grécia Antiga, tinha os festivais de teatro grego, onde se escolhiam as melhores peças de acordo com o que melhor contasse a história, com a melhor encenação e tudo mais, tá? Voltando aqui para o nosso roteiro. Arquétipo tem começo, meio e fim. Então, se eu dou um play num arquétipo, ele vai acontecer daquela forma. A gente fez uma live aqui, tá aqui no Instagram, também tá replicada lá no YouTube. Eu fiz essa live com a Andrea Crispim, que tá aqui com a gente, né? E a gente tava discutindo o livro do Jung que chama Presente e Futuro,
onde o Jung, nesse livro, ele está contando sobre a época dele, que é a época pós-nazismo, pós-segunda guerra, que a gente vê que alguns daqueles aspectos se repetem no nosso Brasil de hoje, né? Ou de uns meses atrás, né? Se repetia. Mas, como é presente e futuro, o Jung também estava fazendo referência a eventos do passado, lá do Império Romano, que são características de como que se chega nesse grau de intransigência de uma população contra o líder, né, e que acaba depositando nessas outras pessoas a salvação, coisa que essa pessoa não é salvador coisa nenhuma. Então a gente tem isso muito melhor trabalhado lá. Então o arquétipo é isso. Então quando começou esse movimento reacionário aqui no nosso país, muito semelhante ao nazismo, muito semelhante a outras épocas da história, a gente sabe que vai ter um começo, meio e fim, né? Ainda bem que parece que está findando aí essas questões, as pessoas estão tomando mais consciência. E como que a gente toma consciência de um complexo? Autoconhecimento. E como que a gente toma, porque o arquétipo, né, da infecção psíquica, ele se alastra de uma maneira gigantesca, né? Uma pessoa está adoecida, isso repercute no meio de uma maneira às vezes muito rápida, uma inflamação psíquica, uma infestação psíquica mesmo. Por isso que a gente tem essas grandes comoções coletivas. Só que à medida que algumas dessas pessoas vão tomando consciência, isso vai revertendo no grupo também. Só que às vezes leva tempo, né? Essa live a gente fez pela Liga de Psicologia Social, né? Que a Andrea colocou aqui, sigam também, tá? Lap_social. Tá replicada lá aqui, lá na Lap e também lá no Instagram, lá no YouTube, tá bom? Bom, tudo bem até aqui, gente? Eu fui falando, talvez eu tenha me perdido um pouco. A gente daqui a pouco já tá caminhando pro final da live, prometo. Tudo bem até aqui? Às vezes eu acho que eu tô fazendo aula online, tô esperando alguém falar no meu ouvido aqui, sim, podemos ou não, quero uma dúvida. Mas vocês mandem as dúvidas aqui, tá? Bom, quando que a gente vai, então, ativar um arquétipo? Espera-se que nunca. Porque a gente nunca sabe se a gente vai ativar o polo positivo ou negativo dele, construtivo ou destrutivo. O que a gente pode fazer é olhar para a nossa história e buscar os nossos aspectos a amadurecer, que é o arquétipo o quê? Da sabedoria, que algumas pessoas falam de velho sábio, da velha sábia. Mas a gente não pode esquecer que o velho sábio, a velha sábia, o arquétipo desse idoso, desse 12 sábio, tem a contraparte que é quem é criança. Então a gente está falando de um par complementar do pur, que é a criança, com o sênix, que é o velho. Só que se o arquétipo da criança, e esses dois se complementam. Tanto é que a gente biologicamente deixa de ser criança, desde cedo, desde a adolescência a gente deixou de ser criança. Mas o arquétipo da criança ele se manifesta na gente de que forma? Através da criatividade, da flexibilidade, da curiosidade, né? De uma maneira saudável. Se é de uma maneira não saudável, de intolerância, de frustração não resolvida, né? De birra, né? Coisas típicas de criança. Então a gente traz isso. Pode trazer isso também. Às vezes o pur eterno, né, que é a criança eterna, ou Peter Pan, que muitas vezes as pessoas chamam o arquétipo do pur eterno, né, como Peter Pan, porque o Peter Pan é uma imagem arquetípica que diz referência ao pur, a eternos. O Peter Pan representa isso, o quê? A dificuldade do adulto de ingressar na vida adulta e permanecer na infância. Né? A gente vê cada vez mais as pessoas pueris, né? Então por isso que às vezes tem essa questão de entender. Mas eu preciso ativar as questões da criança também, porque é a curiosidade, a criatividade, a flexibilidade, né? A leveza, né? Da mesma forma que às vezes algumas crianças estão ativando o complexo do velho. Velho ranzinza, velho chato, velho intransigente, velho briguento, velho cheio de picuinha, né? Rígido, austero, inflexível. Mas se a gente for pro lado positivo do arquétipo, a gente tem o que? A sabedoria, a experiência, né? A compreensão, a maturidade, ver de uma outra forma, né? Buscar conciliar as coisas. Então percebe que o arquétipo ele tem os aspectos positivos e negativos. Aqui a gente está falando de vários arquétipos, né? Mas estou falando do arquétipo de uma maneira geral.
Arquétipo não se esgota, não dá pra gente esgotar o arquétipo, porque são muitas características, né? Não dá pra gente encerrar. A mesma coisa o símbolo. Então, por exemplo, não existe o arquétipo do leão, como estão falando, o arquétipo da maçã, o arquétipo do leão, o arquétipo do sol, não existe, né? O arquétipo do leão não existe porque não é comportamento, você não leoniza, você não solariza, você não cadeiriza, você não maçanziza, né? Não é ação, não é verbo, não é comportamento. Então, assim, o leão, ele pode ser um símbolo, né? Mas como a Marie-Louise von Franz fala nesse livro aqui que eu trouxe para vocês também, que é um bom livro para ler, tá, gente? É um livro curtinho. Ó, tem aqui, ó, chama A Busca do Sentido, da Marie-Louise von Franz. É um livro curtinho, tá? Na verdade, é uma transcrição de entrevistas que ela deu, tá, para uma rádio. E nesse livro aqui, ela vai falar sobre, acho que, o próprio leão. Acho que é o leão que ela menciona aqui. Ou o leopardo. Leão. Leão. Acabei de ver aqui, leão. Que o leão, ele pode significar N coisas. Pra gente olhar para um leão, a gente pode se inspirar em várias características do leão. Ah, mas ele é o rei da floresta. Mas será que é só isso? O leão, ele tem várias coisas, várias características que a gente pode se humanizar e se inspirar nessas características do leão para trazer para nossa vida, né? Então eu não vou ativar o arquétipo do leão, não vou ativar o arquétipo do cavalo, como está falando lá na reportagem da UOL. Não existe isso, porque não existe esse arquétipo, né? Eu posso me inspirar na astúcia do cavalo, na disciplina do cavalo, na destreza do cavalo. Agora, o arquétipo da maçã, até agora, se alguém souber uma característica da maçã que não seja a Eva, minha pequena Eva, não sei. O arquétipo da maçã, não sei, é o quê? Uma maçã por dia mantém um doutor distante, como diz o ditado em inglês? Não sei, né? Não existe, porque maçã não é comportamento, tá? Tudo que é comportamento é arquétipo, tá? A psicologia analítica, ela tem um sentido de teleologia, ou seja, de destino, de crescimento. A psique, ela é autorreguladora. Ela vai caminhar sempre para um amadurecimento, para uma maturidade. O arquétipo da Branca de Neve. Gente, a Branca de Neve, a imagem arquetípica da Branca de Neve, gente, a Branca de Neve é um problema. É um problema, sério. Porque a Branca de Neve, ela vai falar o quê? Da ingenuidade. Porque a Branca de Neve, a Disney coloca que ela morre só com a maçã. Mas a Branca de Neve, se a gente for olhar na versão dos irmãos Grimm, ela morre 3 vezes, né? Uma com espartilho, outra com um pente envenenado e outra com a maçã. Então ela é reincidente 3 vezes, né? Prefiro a rainha amar. Emer, você sabe que a gente estava falando sobre isso? Porque tem o pessoal que vai falar sobre contos de fadas, né? Então tem a Jete Bonaventura, que ela tem um livro O Que Conta o Conto, se eu não me engano, mas chama Jete Bonaventura, Jete com J e 2 T's, Jete Bonaventura. É uma das precursoras de trazer, junto com o Leon Bonaventura, se eu não me engano é Leon, um dos precursores que trouxeram Jung para o Brasil. Então a Jete, ela tem esse livro, e ela fala assim, as pessoas estão tão acostumadas a se identificar com as princesas ou com os príncipes, mas elas esquecem que elas podem ser as madrastas. E não necessariamente no contexto de ser mãe postiça de alguém, né? E sim, às vezes a gente pode ser madrasta. Tem aquele ditado, a vida não é mãe, a vida é madrasta, né? É mais ou menos isso, é nesse sentido, tá? Bom, ela vai trazer aqui, a Marie-Louise von Franz, ela vai trazer o quê? Que a gente pode se inspirar nessas características do leão. Mas que não dá pra gente dizer que o leão é só uma coisa. Ele é uma coisa e é outra, né? Ele é uma coisa e é outra. E o símbolo é isso, é uma coisa e é outra. A gente vai ampliando cada vez mais. A psique produz esses símbolos, a psique atualiza esses símbolos, tá? Um outro livro interessantíssimo pra gente buscar é O Mito do Significado, na obra de Carl Gustav Jung, que é da Aniela Jaffe. Aniela Jaffe trabalhou conjuntamente com Jung e ela traz bastante informação importante aqui, tá? Por exemplo, aqui a gente está vendo a cobra. Deixa eu ver aqui se eu encontro algum outro Ouroboros aqui. Muitas pessoas falam assim, Ouroboros, que é aquela cobra, aquela imagem da cobra que come o próprio rabo, circular que come o próprio rabo.
Não tem aqui nenhum livro aqui pra gente pegar agora. Mas o Ouroboros, por exemplo, ele é... pode significar, dentre várias coisas, ele pode significar. Desde a cobra que sai, a cobra coach, né? A cobra que... Como é que os coaches falam, gente? Com todo respeito aos coaches, que faz o turning point, que eles têm uma expressão para isso, que olha para fora da Matrix, né? A cobra que olha para fora da Matrix porque ela sai daquele sentido linear, ela faz assim, mas também pode ser um símbolo de inconsciência, porque ela está comendo o próprio rabo e não percebendo, né? E tá andando às vezes de maneira circular. Então percebe como um símbolo pode ser uma coisa e outra. Não dá pra gente falar que é só uma coisa. Então, quem tatua Ouroboros, cuidado, porque pode estar tatuando inconsciência. Aliás, quando a gente nasce, nos estados psíquicos que a gente tem, é o estado urobórico, um estado de inconsciência, tá? Falando em contos, a quem se interessar, tem um podcast sobre contos obscuros, chama-se Contos. Tá no, ele falou assim, se não me engano, esse podcast é original do Spotify. Muito bom, Emer, muito bom. A André, das minhas princesas, a minha preferida é a Bela. Eu imaginava, André, que das princesas, você, uma junguiana nata, das princesas, a sua preferida seria você mesma, já que você sabe o que é mito do significado, né? Mas eu não vou polemizar a essa hora aqui, tá? Às 21h21. Olha, curiosamente, números iguais, com simplicidade, não. Então é isso. Vocês têm alguma dúvida em relação a arquétipo? Ou por que a gente não ativa arquétipos? Porque, ainda mais da Cleópatra, aí eu ouvi assim que uma das blogueiras falou o seguinte, isso é um erro técnico muito grande. Não é 21 e 21 não é sincronicidade, porque não tem relação de significado. Ser 21 e 21 não me traz nenhum dado importante, assim, do tipo, que vai me transformar, é só uma coincidência nesse caso. Horas iguais, quando a gente às vezes fica olhando horas iguais o dia todo, não, é coincidência, tá? Tem uma tatuagem da Cleópatra. Calma, Cleópatra também tem coisas legais. E outra, minha tatuadora Jan Love, Jan, underline Love, sem o E no final. A Jan Love, ela pode refazer tatuagens. Tá? Ela refaz tatuagens assim, bem bacana. Mas vamos dar crédito para Cleópatra também, não é só coisas horríveis da Cleópatra também. Pégaso é um arquétipo, é uma imagem arquetípica, apesar de ele ser o cavalo alado. Falando em Pégaso, gente, tem uma cantora chamada Kylie Minogue, ela é australiana, e ela fez um álbum chamado Afrodite, né, com PH, mas é Afrodite porque é em inglês. E ela tem uma turnê chamada Aphrodite Tour, que se vocês jogarem no YouTube, está disponível na íntegra, é uma aula de mitologia. Cada música traz um aspecto de mitologia e tem no palco, ela faz um Pégaso voar no palco de ponta a ponta, assim, ó. Lá no meio do palco, aqui no meio da plateia, esse Pégaso voa. Gente, é sensacional. Mas a história do Pégaso tem lá, o Cavalo de Fogo também tem, né? Vamos pensar na Princesa Sarah, Cavalo de Fogo, desenho animado também pode ser imagem arquetípica, tá? Por exemplo, imagem arquetípica de desenho animado. A gente tem o Trickster. O Trickster é o truqueiro, o rapaz dos truques, as trapaças. É uma figura que muitas vezes não é humana, mas que vive pro próprio prazer, que é o agente do caos coletivo. É o espertalhão. E a gente tem quem nos desenhos animados? Pernalonga, Pica-Pau, né? Então a gente tá falando o quê? Arquétipo do Trickster com a figura arquetípica do Pica-Pau, do Pernalonga, por exemplo. É o álbum que tem All The Lovers, Emer. É o álbum que tem All The Lovers. E no final, gente, como bebe na mitologia, mas eles vão mais pra mitologia romana do que pra grega. Então, lá tinha a questão dos banhos e tudo mais, né? No final, a música All The Lovers, que são todos os amores, todos os amantes, né? Se dá numa fonte, né? Assim, é lindíssimo, lindíssimo. E tem a Nefertiti também, Anubis... tipo Loki, gente, vocês estão falando de gente que eu já não conheço. O Loki eu sei que é da mitologia nórdica, né? Eu não entendo muito de mitologia não, tá, gente? É uma falha minha aqui. E o que eu entendo às vezes é porque eu decorei muito, fui muito a fundo ali, porque é muita gente. Mas Nise da Silveira, psiquiatra brasileira,
precursora aí da grande evolução psiquiátrica, né, do tratamento. Ela fala muito da importância da gente compreender mitologia pra gente compreender a arte-terapia. Tá tendo uma exposição, acho que já acabou. Tava tendo até esse final de semana passado lá no Sesc Belenzinho, uma exposição dela. Mas procure Nise da Silveira, tem o filme com a Glória Pires, chama Nise da Silveira, Coração da Loucura, se eu não me engano. E procurem saber sobre Nise da Silveira. Também tem o nome da Nise tatuado. Olha, do Jung, eu tenho alguma coisa do Jung tatuado? Acho que não. Embora essa minha folhagem aqui, eu sonhei com ela e tatuei. Pedi, a Jan desenhou pra mim essa tatuagem toda aqui. A exposição continua, será? Eu tinha visto que era até dia 26 de março. Mas eu não sei se vai continuar. Foi postergada, ótimo. Então corram lá, é de graça, gente. Sesc Belenzinho. Tá bem interessante, tá? Bom, falei aqui de tudo mais. Individuação, método do significado, tal, né? Uma coisa importante dos arquétipos é que... Estenderam até abril, ele falou aqui. Uma coisa importante dos arquétipos é que muitas vezes os arquétipos eles propiciam pra gente o contato com o sagrado. Sagrado não necessariamente é o religioso. O sagrado tem muito a ver com essa transcendência, com essa ascensão, com essa maturidade, com esse algo que a gente vai fazer em prol do coletivo, com o servir, muitas vezes, tá? Então, o arquétipo, às vezes, quando a gente tem esse contato com alguma questão arquetípica muito forte, através de um sonho, muitas vezes, ele traz uma transformação, traz um impacto muito grande, que traz justamente essa transcendência. Olha quem tá aqui, gente, na live, o Thiago Zanotti. O Thiago Zanotti, ele fez uma reparação importantíssima pra mim, que eu vivia falando que pur é uma palavra que vem do grego, e é do latim, não é do grego, é do latim. Então eu fiz uma fake news gigantesca aí, ninguém nunca me corrigiu, mas o Thiago me corrigiu. Que vem do latim. Essa live ela vai ficar salva, tá? Eu volto pra fazer outras lives assim que possível também. Eu prometi pra um monte de gente as conversas vocacionais. Tem o pessoal que eu quero trazer. Aqui no Instagram tem a questão, no YouTube também tem as nossas conversas vocacionais, que vão falar um pouquinho sobre mito do significado dos nossos entrevistados. Como que eles usaram as questões ali pra chegar na sua vocação, né? Porque a vocação essa tem a ver com o nosso mito do significado, né? Aquilo que nos chama, aquilo que nos leva para realizar alguma coisa, né? E aí a gente tem essa questão toda destrinchada até que tecnicamente. Em algumas lives eu trago muito mais o aspecto de aula, né, do que só entrevista, né? Então eu faço algumas interrupções muito chatas nos coitados dos candidatos, dos entrevistados, mas tá lá pra gente ampliar o conceito junguiano, tá? Obrigado por compartilhar a live. A exposição foi estendida até dia 7 de maio, gente. Olha que bacana. Vale a pena. Acho que eu quero ir de novo lá também, tá? Vale muito a pena. A Nise da Silveira é uma querida, foi uma querida. Ela revolucionou a psiquiatria brasileira, né, com a arte-terapia, porque ela se negava que os pacientes psiquiátricos eles fossem tratados como eles eram tratados, né, com choque, com surra, com banho de água fria e tudo mais. Ela foi levando a arte, né? Então tem ali o livro dela, Imagens do Inconsciente, né, que traz bastante imagens e ela vai descrevendo como foi o trabalho todo dela, tal, né? Então é bem bacaninho pra gente saber a respeito, certo? Então vamos lá, acho que eu passei por tudo aqui. Não deixem de seguir a Gabriela Gabriela Vasques Pérez, porque ela tem um grupo de mitologia, onde ela vai destrinchar bastante sobre mitologia, e aí vai dar para entender melhor a diferença de arquétipo para imagem arquetípica, tá? E lembrando que pessoas não são arquétipos, nem imagens arquetípicas, né? Cleópatra é uma pessoa, um ser humano, então ela não é imagem arquetípica, tá? Ela é uma biografia a qual a gente pode se referir a características dela. Quero me inspirar nas características da Kardashian, quero me inspirar nas características do Silvio Santos, quero, né, sabe lá qual, né, de mudar a programação toda hora, tá inconstância, né, quero me inspirar nas características de tal pessoa. Então assim, cuidado,
ficar botando a foto para aparecer aquilo, né? É complicado. Por isso que, para finalizar, eu quero falar da importância das mandalas. Fazer mandalas significa a gente se aproximar do nosso próprio centro. As mandalas, elas são formas que a gente faz, que a gente pode desenhar, e elas representam o nosso si mesmo, o nosso self, a nossa totalidade. Então, é um todo que tem um centro e uma totalidade, né? Uma imagem que tem um centro e uma totalidade. E as mandalas, por si só, elas trazem essa força da gente se centrar. Mas não é só pintar mandala, né? Muitas pessoas, tempos atrás, foram assim, vamos pintar mandala. E aí pintam qualquer desenho mequetrefe por aí, que não trazem essa propriedade. Então é importante a gente produzir os nossos próprios símbolos, ter a nossa própria produção de mandalas. E as mandalas, como eu coloquei aqui no feed, né, com uma frase da Simone Magaldi, que foi quem me introduziu no mundo das mandalas, as mandalas, elas representam o nosso momento psíquico. A gente pode criar do nosso inconsciente, ou como eu fiz, né, como eu mencionei no feed também, eu criei uma peça inteira de teatro em cima de mandalas. Então eu queria escrever sobre uma determinada situação, eu pensava muito sobre aquela situação, colocava uma música e criava uma mandala forjada para que ela me trouxesse algumas características arquetípicas para eu levar para a cena, porque eu também sou dramaturgo além de psicólogo, tá? Então aqui tem, assim, essa sequência que está na peça Desalinho e tudo mais, por isso que tem algumas mandalas que elas são propositalmente pintadas mais forte, outras com cores mais escuras, porque eu quis mesmo trazer essas questões para a cena. Se a gente vai fazer no dia a dia, elas não teriam esse propósito. Eu estaria livre, leve e solto para fazer aquilo que me inspirasse no momento. Aqui eu tinha um tema pré-definido. Mas a gente pode levar isso para os nossos pacientes também. Eu acabo levando. Eu aprendi com a Simone também a questão da mandala de objetivos, onde a gente cria uma mandala para colocar os nossos objetivos para a gente alcançar nos próximos 6 meses a 1 ano. Uma técnica que eu aprendi com a Simone, que eu acabo utilizando bastante também no consultório. E eu vou botar lá a foto da Kim Kardashian? É Kim Kardashian. Vou botar a foto da Kardashian lá? Não, vou botar a minha, porque eu vou me alinhar com o meu self, me alinhar com o meu si mesmo, me alinhar com as minhas questões. A Daisy Cereja entrou aqui, nossa amiga Daisy. Cereja também não é um arquétipo, tá? Mas a Daisy vive certamente o mito do significado dela, que é uma psicóloga junguiana maravilhosa. Certo, pessoal? Então, a gente vai finalizando aqui a live. Vocês, qualquer coisa, podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar aqui no direct, podem mandar mensagem. Eu sempre vou respondendo, tá? Qualquer dúvida. Mas, via de regra, então, não é possível a gente ativar o arquétipo da Cleópatra. Porque falaram assim, nossa, a Cleópatra tem aspecto negativo, né? Mas, então, para compensar, eu vou ativar o arquétipo do beija-flor. Até brinquei no feed hoje, nos stories, né? Botei a música do Beija-Flor do Timbalado. Falei, o que é essa música que tá ativando? Não dá. Quer, você não beija-florziza. Não é verbo, não é ação. Então não rola, tá? Então não funciona dessa maneira. Então vamos tomar cuidado, porque as pessoas estão utilizando o nome do Jung para vender coisas que não são junguianas, tá? O Jung, sim, ele estudou diversas questões. Ele estudou mitologia, ele estudou tarô, ele estudou I Ching. O prefácio do livro do I Ching é do Jung, porque ele estudou sobre esse oráculo. Então, assim, ele tem outras questões, porque ele fala que a psicologia não começou, como eu disse antes, né? A psicologia não começou lá com Pavlov, não começou lá com Skinner, com Wundt, não começou com essa galera. A psicologia começou antes, os outros povos anteriores estudaram sobre a psique, né? Então, assim, ele vai sempre fazer esse resgate, vai trazendo, vai fazendo esse paralelo. Por isso que a psicologia do Jung, ela é empirista, né? Ela é descritiva e não laboratorial. Tá? Ele argumenta isso maravilhosamente da seguinte forma: não é porque a gente às vezes não consegue comprovar o negócio no laboratório que a gente não possa descrever o que a gente está vendo. Ele faz esse contraponto com a época da febre tifoide, quando as pessoas tomavam água com a bactéria, morriam de febre tifoide, morriam de tifo, mas não sabia que a água estava contaminada. Porque não sabia, não existia, ninguém via o negócio ali, né? Não era visível ao olho nu. Né? Então, à medida que isso foi progredindo, as pessoas foram compreendendo. Então, o que a Deise está colocando aqui, não só perceber, olhar, também como sentir. Por isso que o Jung, ele tem esse interesse por aquilo que as pessoas não conseguem descrever, necessariamente. Por isso que muitos místicos, né, acabam
bebendo do Jung também. Mas místico vem de mistério, né? O Jung, ele não tinha problema nenhum em ser chamado de místico. Ele fala assim, místico é quem entende dos mistérios, eu vou buscar entender os mistérios. Não é porque não está num equipamento, não consegue medir ainda, né? E ele menciona a bactéria da tifo, né? Que não consegue. Então, assim, a gente tem feito avanços. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque a própria psicologia às vezes tenta reduzir por uma própria ansiedade de querer ser respeitada como ciência, uma necessidade de reduzir coisas que são, sim, ciência, que sim são observáveis. Como diz a psicanálise, é um construto hipotético, né? Quando a gente fala do aparelho psíquico do Freud, a gente está falando de construto hipotético, ou seja, a gente está usando esses elementos para descrever aquilo que a gente está observando. E o próprio Jung fala assim, à medida que se comprovar coisas diferentes do que eu estou dizendo, prevalece o que foi comprovado. Né? Então, assim, não é uma verdade sectária também, tá? Então é isso, a André tá falando, Jung é perfeito, concordo, zero defeitos, um copião, porque às vezes eu faço coisas que Jung veio só para fazer igual antes, né? Eu brinco com Jung que é um copião, mas mentira, né? É que como é arquétipo, às vezes o arquétipo do terapeuta se manifesta em mim fazendo coisas que o Jung fazia também que eu nem sabia que ele estava fazendo, que ele tinha feito. E a Daisy falou assim, a percepção é ímpar. Exatamente isso. A ciência também não é estável. É exatamente isso, né? Então vamos validar também. Diferente do que está sendo discutido aí sobre a tal das microexpressões, né? Que o rapaz lá tá todo inflamadinho porque foi baseado em estatística, que aquilo que ele está vendo está muito mais baseado em preconceito do que em propriamente dito ciência. Importante dizer, porque estão falando o seguinte, uma das refutações lá sobre as microexpressões, né? Tá falando o seguinte, que não dá pra gente pegar nas microexpressões e traduzir como sendo aquela emoção, aquele pensamento, porque culturalmente algumas pessoas elas expressam na máscara muscular do rosto expressões diferentes para sentimentos iguais. Então, por exemplo, algumas pessoas manifestam tristeza de um jeito aqui na nossa cultura ocidental, e numa cultura oriental ou determinado povo se manifesta a máscara, né, a forma do músculo, da expressão ou microexpressão se manifesta de uma maneira diferente. Nós estamos falando de músculo, diferente do comportamento. Comportamento tem um padrão de acontecimento, é como um script, né? Como um roteiro, como um passo a passo, como uma sequência, como um jogo de dominó que vai caindo e tem aquela sequência, tá? Basta a gente ver, né? Toda vez que a gente olha assim, uma pessoa às vezes ela se depara com algo novo, né? O que ela faz? Ela às vezes tende a negar aquilo que é novo, né? Porque tá mexendo ali com aquilo que ela acredita, que é o passo 1 da etapa do herói, né? Que ele tende às vezes a negar a solicitação que ele vá para aquela jornada do herói, e assim é na nossa vida. Às vezes a gente vê um desafio, a gente faz o quê? Nega, né? Questão arquetípica, por exemplo, em outras teorias ali. A Elizabeth Kubler-Ross, quando ela fala dos estágios do luto, ela vai mencionar ali que são 4 estágios ali que ela percebe que são muito semelhantes nas pessoas, que é a negação, a barganha, 4 ou 5 estágios agora, não recordo. A negação, a barganha, a raiva, a depressão e a aceitação. Então são acho que 5, se eu não me engano. Tá? Então assim, se eu tô falando certo aqui também, posso estar fazendo uma desinformação, mas aí vocês vão lá pra Kubler-Ross, ver direitinho o nome das fases dela, tá? Que aí tem toda essa questão. A Deista aqui tá falando que são 5, exatamente, são 5. E aí se manifesta não necessariamente nessa mesma sequência, mas para você elaborar o luto, você teria que passar por todos esses estágios todos. E a gente às vezes realmente percebe no consultório que às vezes a pessoa não se permite sentir raiva, né? Porque raiva não seria socialmente aceito. Inveja é outra questão. Às vezes as pessoas não admitem que elas têm inveja, porque não é socialmente aceito. E as pessoas evitam olhar para esses aspectos sombrios e acabam negando. E quando a gente nega a nossa sombra, a sombra nos engole. Né? Então, assim, é importante a gente entender como que, por exemplo, a inveja se manifesta dentro da gente, como a raiva se manifesta dentro da gente. Porque isso, sim, é diluir o complexo, é compreender a questão arquetípica. É integrar a sombra, certo? Acho que falei sobre tudo, né? Acho que fiz um bom panorama aqui. Se não fiz, vocês mandem perguntas em box.
E a gente abre outra live outro dia, mas justamente eu quis abrir essa live hoje para tratar dessa questão aí que tá sendo polêmica aí nesses dias aí sobre a ativação de arquétipo da tal da Cleópatra, tá bom? Mais alguma questão que vocês têm aí para mencionar? Senão eu quero agradecer vocês. A live vai ficar salva aqui no Insta e também vou replicar lá no YouTube. Talvez hoje ou amanhã, tá bom? Ou até o final de semana. Daisy vai ficar salva. Chega aí no comecinho, depois você vai mandando pergunta, vai mandando comentário, tá bom? Eu fiz essa live de urgência hoje, assim, porque eu fui recebendo várias mensagens no inbox, Daisy, desde ontem, porque saiu uma matéria na UOL falando sobre a ativação do arquétipo da Cleópatra, né? E Cleópatra não é arquétipo, né? Então, essa era a minha urgência, tá bom? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês. Um beijo enorme. Boa noite. Agora vamos ativar o arquétipo. Qual arquétipo? A gente vai agora ativar os nossos próprios arquétipos através das nossas imagens oníricas, anotar os sonhos e lidar com isso. Certo? Beijo. Acho que lá no canal também tem vídeo sobre compreensão dos sonhos, tá bom? Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.